Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Estamos em plena fase de aparelho racional. Porém, somos remanescentes da classe de animal racional, a caminho do desenvolvimento do raciocínio. Porém, para desenvolver o raciocínio, é necessário tempo, preparo e amadurecimento. Temos no segundo volume da obra, onde a essência do segundo volume da obra fala sobre fluido racional, fluido elétrico e magnético. Vamos ler aqui um pequeno texto, onde o racional superior fala, nos esclarece, não é? Sobre essa questão do tempo, do preparo e do amadurecimento para o desenvolvimento do raciocínio, que é um ser de origem do mundo racional, que está materializado na forma de máquina do raciocínio na glândula pineal do animal racional. É preciso tempo para haver o amadurecimento do conhecimento da imunização racional. Todo conteúdo quer dizer o histórico completo e o complemento da imunização racional. O complemento quer dizer o amadurecimento de si mesmo, do conhecimento da imunização racional. Para ver o complemento de si mesmo, deve ser imunizado com o fluido racional dentro do seu eu, fazendo a ligação com a base de origem dos animais racionais. Então, tem que haver o amadurecimento para esse complemento, quer dizer, para ficarem completos. Completos quer dizer terem conhecimento e reconhecimento da imunização racional. Mas existem muitos apressados que leem superficialmente. E por lerem superficialmente, não sabem explicar, não sabem expor, nem muito menos contar, com riqueza de detalhes, minuciosamente, o que é imunização racional. Então, como é que nós vamos, na classe de animal racional, como remanescentes que estamos ainda, como é que nós vamos saber quando estamos preparados e amadurecidos para desenvolver o raciocínio através da imunização racional? Como é feito isso, Dr. Carlos? É verdade. A mudança de fase na natureza mexe com várias coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa é a energia que está comandando a natureza, e isso é a nível cósmico, cosmológico. A segunda coisa é dos emissários atuantes. Na fase anterior era a fase do pensamento, era a fase de comando da energia elétrica e magnética, e quem estava atuando, ajudando o desenvolvimento da humanidade, era o mundo espiritual. E a mudança de classe aqui no nosso plano da humanidade, a classe era de animal racional, animal de origem racional, pensador, sofredor, mortal. Mudou a classe agora é de aparelho racional. E a função de máquina, as três máquinas da cabeça do ser humano, agora entrou em função a máquina do raciocínio. Então isso tudo é o que está na leitura lida agora pela irmã Sônia. Tudo depende de tempo, calma e tempo no primeiro volume. Esse é do segundo volume, ele diz tem que ter tempo, preparo e amadurecimento. Então, quando começou a obra original, a primeira, na Tenda Espírita Francisco de Assis, era uma fase que estava terminando, tinha um preparo, as pessoas que conheciam o astral inferior, o espiritismo do astral inferior, era uma coisa, mas lá já era do astral superior. Então, gente que frequentou a tenda sabia disso com aquela linguagem, ponte de linguagem anterior, que era o que o astral superior ia preparando
ele chamava de preparamento, seu Francisco, seu Chico, muita gente aqui conheceu, né? Então era o preparamento, tinha o desenvolvimento pela convivência, sabendo quem eram os invisíveis que comandavam a estrutura da natureza, mas isso era num círculo pequeno. E aí começou o livro para atingir toda a humanidade. Essa é a missão do mestre. No final ele ainda falou, olha, terminei minha missão, fiquei mais um ano aqui para cuidar da vida dos meus filhos. Então, essa questão de tempo pode ser abreviada se o filho se dedicar ao estudo, né, da cultura racional, do conhecimento de cultura racional que está no livro Universo em Desencanto. Aí isso é abreviado. Por quê? Porque esse estado de ligação que dá durante a leitura, eu chamo no artifício, é classificado como meditação através do intelecto, faz uma cunha no tempo. A pessoa vai se ligando à eternidade em vida. Então, esse preparamento, esse tempo é relativo à dedicação que a pessoa tem com a sua leitura, que é o seu desenvolvimento principal. Também desenvolve divulgando, também desenvolve colaborando, também desenvolve até assistindo um vídeo, assistindo um programa de rádio. Então, tudo é a nova fase da natureza, há um poder sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos, que é a energia racional. Então, é isso que ele fala, esse é o beabá. E o pensador, ele diz no primeiro volume, que é o B mais A. O pensador demora a responder que tudo é energia, ele tem que saber que o pensamento vem de fora, e quando está alfabetizado racionalmente, ele sabe que o pensamento é uma energia que vem de fora e que ele é um aparelho. Aparelho racional é consciente e positivo. Essa é a mudança natural da natureza e é para todos acompanharem. Essa é a nova fase, a fase racional do terceiro milênio. Em 1935, terminou a fase do pensamento. E quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética. E por todos viverem artificialmente, não sentiram as mudanças naturais da natureza por viverem contra a natureza. Esse trecho que o Luiz Cláudio acabou de ler aqui faz parte de uma centena, ou talvez mais de uma centena, dos livretos que são os fascículos que complementam a cultura racional. O racional superior, ele, na maioria dos fascículos da ordem dos 700, 800, ele tem sempre esta entrada. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E esta questão de que em 1935 houve a mudança das energias elétrica e magnética que comandavam, passou a comandar a energia racional, uma nova fase. Mas o que me chama mais atenção, e eu gostaria de clarear, isto para mim também, é que ele diz, e por todos viverem artificialmente, não sentiram as mudanças naturais e por viverem contra a natureza. Então, até 1935, o ser humano, como pensador, sofredor, mortal, vivia contra a sua natureza, a sua verdadeira natureza racional. Que agora, então, o desenvolvimento do raciocínio é que vem revelar a nossa verdadeira natureza. E o que era viver artificialmente quando a gente achava até que estava tudo certo? Essa é a grande questão do pensamento. O viver artificialmente, que ele se refere, depois que a gente verifica várias repetições, vem aquela reflexão, que pode ainda não ser exatamente a mais correta, mas já nos chama muito a atenção o seguinte: o que é viver artificialmente? Em 1935 não tinha celular, não tinha TV, a TV veio em 1950, uma porção de coisas, do que nós chamamos hoje, ou entendemos hoje, como viver artificialmente. O que era viver artificialmente em 1935? Essa é a pergunta que nos fazemos, ou que devemos nos fazer, para que a gente possa compreender o que é viver artificialmente contra a natureza. O viver artificialmente, então,
salvo melhores explicações, deduções, sempre fazendo essa salvaguarda, não é? Porque nós somos todos estudantes, naturalmente, é aquela questão da pessoa criar um conceito e viver de acordo com esse conceito. Artificializou a vida. Então, o mais grave conceito que existia até 1935 era aquele: Deus existe, mas ninguém tinha prova de que ele existia. Então, criou-se uma arte de adorar a Deus. Compreenderam o que é viver artificialmente? Esse é o ponto mais capital que o ser humano, que a humanidade precisa saber se desapegar desses artifícios. Convencionamos, é uma arte, convencionamos. A ciência, toda a ciência é artificial, porque tem que ter sempre uma convenção inicial. Esta é a teoria inicial. Convencionou-se isto. Isto é uma arte. Então, se você tem a base da ciência, a base da religião, a base da filosofia toda calcada em coisas que você convenciona, esta é a vida artificial, certamente. Agora eu não tenho mais nenhuma dúvida, mas é bom que todos examinem isso. Esta é a razão maior por que o ser humano vive contra a sua própria natureza, porque não se conhece. Então, a partir de 1935, abre a maneira da gente se conhecer naturalmente e parar de usar essas convenções do artifício, da arte humana que foi necessária, né? Que foi criada pelo pensamento e pela imaginação com muita força e com muita lapidação, extremamente necessário, e que as pessoas assumiram, naturalmente tinham que assumir como verdade, mas é uma arte de viver contra a natureza. Por isso é que o ser humano vivia espremido, comprimido pelos seus próprios conceitos. A minha memória é complicada, mas muitos pensadores, eu não vou repetir porque são coisas que cada um tem dentro de si no seu próprio estudo, mas na fase do pensamento havia aqueles grandes pensadores que diziam assim: a humanidade inventou Deus. E depois ficam rezando para a sua própria invenção para vir lhe ajudar. Esse foi um artifício que a natureza criou no pensador para ele poder ultrapassar as raias do atraso. Tinha que sair do atraso. Mas em 1935 mudou. As energias que mudaram exatamente nesse nível. A partir de 1935, as novas gerações não estarão mais, ou não deveriam estar mais, sujeitas a essas convenções, a esses preconceitos, a essa coisa toda criada pelo pensamento, para poder viver a vida mais naturalmente possível. E o desenvolvimento do raciocínio realmente precisa de tempo e lapidação para que a pessoa comece a enxergar estas coisas. Então, viver artificialmente é isto, é você criar o conceito e depois viver de acordo com aquele conceito sem saber e sem se conhecer. Porfírio, você falou que a pessoa precisa desenvolver o raciocínio estudando a cultura racional. Isso é lógico, óbvio, a gente já sabe disso. A energia da fase. A energia da fase, a energia racional. Aí a gente pega no conhecimento de cultura racional, você começa a ler, porque mudou a fase em 1935. Aí você começa a ler o livro e pronto, você já está ligado, você já começa a raciocinar, ou você precisa, como você falou aí agora, aí precisa de um tempo. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento, de aperfeiçoamento no conhecimento, para que possa botar em prática, porque esse conhecimento, no meu modo de ver, é um estudo como o Racional Superior fala no livro, como a pessoa vai na faculdade, ela se forma naquele curso superior, e ela vai botar em prática aquilo que ela aprendeu, certo? Então esse conhecimento é mais ou menos assim, a pessoa estuda, lê e tem um determinado tempo para que ela possa amadurecer dentro do conhecimento, ou ela pegou no livro e já está
raciocinando. Existem casos extremos, muito bem fazeres, inclusive, em que as pessoas realmente pegam o livro, já sente essa iluminação e passa a viver naturalmente. Outros, assim, mais encasquetados, que nem professores, alguns professores de faculdade que eu conheço, de vez em quando me olho no espelho também, em que, por tanto ter se aplicado dentro do estudo convencional, que é o artificial, custa um pouco mais. Mas isto nada que o tempo não possa resolver, porque a gente consegue, sim, porque a literatura do livro é uma nova energia. Esta energia vai fazer as pessoas viverem naturalmente, sem ter que criar a arte para depois ficar usando essa arte, porque a informação natural já está na natureza do próprio ser humano, impressa na glândula pineal, que materializou dentro da nossa glândula pineal. Então a questão é toda de ligação. Ligou na energia do livro, pode já estar amadurecido e pronto, ou levar um pouco mais de tempo. O desenvolvimento do raciocínio é estabelecer essa ligação. Fez a ligação, tudo passa a ser resolvido, porque você passa a responder pela energia da fase, que é a energia racional, onde está toda a instrução natural, que não há necessidade mais até do livro. Vai chegar ao ponto que a pessoa não vai mais precisar do livro, desde o momento que esteja ligada na energia racional. E a mudança é que a gente tem que fazer, cada um no seu tempo, não tem como. Porfírio, uma pessoa muito magnetizada, com muita carga magnética, também vai ter mais dificuldade de desenvolver o raciocínio. Vai precisar ler mais, ler o dobro do que precisa. Entenda-se essa carga magnética como sendo aquela arte forte que a pessoa absorve e, para poder viver, tinha que viver a si mesmo. Então essa realmente é muito mais difícil, porque a pessoa fica encasquetada, né? Como vimos isso no nosso vídeo agarrada, né? Como nós vimos isso no vídeo anterior das crianças, né? E as crianças já nascem com um raciocínio fresco, pronto para desenvolver, e o adulto está encasquetado. Por quê? Porque ainda vive artificialmente. Então, viver artificialmente não é dizer que está lá no meio da mata, viver naturalmente não quer dizer que está no meio da mata, que é naturalmente. Muito pelo contrário, é até mais artifício, porque ele convencionou que lá é que é o lugar natural, e não é. O natural está dentro de cada um de nós. Vamos desenvolver o raciocínio, que o tempo está passando. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo Desencanto e salve.